aqui mais uma vez para ler um versículo da Palavra de Deus com vocês. Um versículo que eu tenho usado ao longo da minha caminhada para responder a todo mundo que me pergunta por que eu sirvo a Jesus, por que eu dou tanta importância a Jesus, por que eu priorizo Jesus em detrimento de toda e qualquer outra criatura, ensino, doutrina ou religião. Por que Jesus? E o texto que eu quero ler com vocês se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63. Texto que diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Gente boa de Deus, eu, em primeiro lugar, digo que eu sirvo a Jesus porque não dá para servir a mim mesmo. Eu confio em Jesus porque eu não consigo mais confiar em mim. Eu creio em Jesus porque já não creio mais em mim. Isso não é nenhuma crise de estima, de autoestima. Isso não é nenhum complexo de inferioridade. É apenas a constatação da mais pura realidade de que eu sou um ser humano vendido às minhas paixões carnais. Eu tenho o meu livre-arbítrio, já não é tão livre assim, posto que o pecado faz tender sempre para o lado errado. Eu sempre tomo decisões baseadas no que me convém, no meu egoísmo, no meu interesse próprio. E as sementes que a gente vai plantando nesse caminho são sementes de espinhos que cedo ou tarde virão sobre a gente vai ter muita frustração nessa vida, baseada nessas escolhas. Então, quando eu tive contato com Jesus, com a mensagem do Evangelho, eu falei, poxa, tá aí, cara, legal. Um ensinamento bom, é algo legal para minha vida, é algo que pode me ajudar. Como eu digo, ainda que você não crê em Deus, mas se você obedecesse os 10 mandamentos, pelo menos só 5 deles, tua vida ia ser bem melhor e a sociedade ia sofrer um surto de transformação. Mas a gente não consegue. A gente quer sempre tomar conta do nosso nariz, da nossa vida, e não percebe que nós não somos livres, mas que na verdade o pecado na gente sempre faz a gente tomar as decisões que a gente julga que são convenientes pra gente, mas que na verdade são a raiz da nossa ruína. E foi conhecendo Jesus que eu percebi que só Ele tem as palavras de vida eterna e que mais ninguém pode beneficiar tanto a minha vida, pode me ensinar tanta coisa, pode me dar tanto aprendizado como Ele. E aí você fica assim, tá, legal, mas existem várias outras pessoas com ensinamentos bons, várias outras doutrinas, várias outras palavras positivas, várias outras religiões. Eu digo a verdade, mas Deus é amor. E é possível encontrar parte do amor, é possível encontrar bondade, virtude em outras coisas, em outras direções, em outras doutrinas, em outras religiões, em outras pessoas. É possível sim. Só que eu te pergunto, por que ficar só com azeitona se tu pode pegar a empada inteira? Ou por que comer uma pequena fatia do bolo se tu tem o bolo todo à tua disposição? Existe muita bondade e verdade nos ensinos de muitos homens por aí, mas eu não sigo Maomé, Confúcio, Siddhartha, Buda, não sigo Dalai Lama, não sigo Mahatma Gandhi, não sigo nenhum homem, por mais que seus ensinos sejam bons, porque eu sei que a bondade dos seus ensinos está incluída no Evangelho. Porque eu sei que quando alguém diz, ame o teu próximo, esse alguém está me dizendo o Evangelho. Como Lutero dizia, ainda que o diabo fale alguma coisa que é verdade do Evangelho, se torna o Evangelho. Quando ele falava sobre os livros da Bíblia, ele dizia, se algum escrito traz em si a verdade de Cristo, do Evangelho, não importa o seu autor, pode ter sido até Herodes, mas é o Evangelho.
Mas se eu sei onde está a fonte, eu vou na fonte. Se eu sei onde tem a verdade verdadeira, eu não fico com meias verdades. Só que servir a Cristo hoje é mal interpretado, é mal visto pelas pessoas, porque devido à cegueira do povo e à falta de esclarecimento da igreja durante esses 2000 anos de cristianismo, servir a Cristo parece só uma lista de coisas que você pode e não pode fazer. Como se servir a Cristo fosse abrir mão de tudo aquilo que é bom e que você gosta. Como se servir a Cristo fosse somente sofrer, sofrer e sofrer. Como se servir a Cristo fosse pegar uma cartilha pronta de coisas que eu posso, de coisas que eu não posso fazer. Como se eu fosse agradar a Deus assim, como se eu fosse ser de Deus assim, obedecendo uma cartilhazinha. Servir a Cristo não é seguir a mandamentos de pode e não pode. Deus não é um déspota que gosta de dar ordens por dar, que gosta de dar ordens para manifestar domínio, para deixar claro quem é que manda. As ordens de Deus não são sem sentido, todas elas são boas para cada um de nós. O problema é que às vezes os homens põem seus desejos como ordens de Deus e colocam na boca de Deus palavras que são suas. Ou o problema também acontece às vezes porque os homens gostam de dominar os seus semelhantes. Eles gostam de exercer domínio. A gente vê mais pastores dizendo que são autoridades sobre a vida da igreja do que dizendo que Deus ama a igreja, do que dizendo que Deus é a maior autoridade de todas. A gente vê pessoas tentando se firmar e se autoafirmar sobre as outras pela via do poder e do domínio, diferente de Cristo, que não se impunha sobre ninguém, de modo que quando ele pregou uma palavra um pouquinho mais dura, as pessoas foram embora, ele não estava nem aí, deixou o povo ir, ainda disse para os apóstolos, se vocês quiserem ir, podem ir também, não tem problema. E é nesse ponto que Pedro diz, olha, eu não vou embora não, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Meu amado, é nesse ponto que eu queria chegar. Os homens gostam de dominar, Deus gosta de libertar de domínio. Os homens gostam de encarcerar, Deus gosta de libertar do cárcere. O que tu chama de segurança, o que tu chama de teu domínio sobre a tua vida, o que tu diz que é o teu controle de ti mesmo, nada mais é do que uma cela de prisão. Tu te prendes. A diferença é que tu prefere isso, tu acha que isso é a tua segurança. A verdade é que ficar preso dentro de uma jaula é mais seguro do que sair explorando o mundo. Se tu pega um passarinho que está a vida inteira dentro de uma gaiola e solta ele, ele vai querer voar para dentro da gaiola. Ele não aguenta o surto da liberdade de ser livre para fazer como quiser, ir aonde quiser. Esse é o Evangelho, o poder de Deus para libertar o homem da gaiola do pecado, da gaiola do auto-engano, da gaiola das ilusões da vida, das falsas comodidades e dos falsos prazeres. Tudo que Deus te manda, meu amado, é que tu ame a Ele, que tu ame ao próximo, que tu ame a vida, que tu ame tudo aquilo que seja em prol da vida. Esse é o Evangelho. E não importa quem te diz isso, quando isso é dito, isso é o Evangelho. Mas eu quero te dizer para entregar teu caminho a Jesus, porque apesar de muitas pessoas terem boas palavras, só Jesus tem todas as suas palavras como boa. E só Jesus foi além das palavras e morreu por mim e por ti, num ato louco e desesperado de amor, de alguém que surtou de tanto que amou, ao ponto de sofrer na sua própria carne a condenação que me era devida. Eu sirvo a Jesus e entrego a minha vida a Jesus porque só Ele me amou dessa forma. E quando eu menos o amei, quando eu mais detestava a palavra de Deus, foi quando ela mais me fez bem. Mas é pesado isso para ti, é pesado isso para muita gente. Foi pesado para mim ser confrontado, ter que largar aquilo que a gente acha que é bom, mas que na verdade são apenas pesos mortos. É complicado. E aí você inventa mil desculpas para não seguir o Evangelho. E aí você diz que é pesado demais, que é dominador, mas na verdade é liberdade para a tua vida. Eu espero que a partir de agora o Evangelho entre no teu coração e te transforme numa nova criatura, para que você nunca mais precise ouvir o que eu estou dizendo aqui, porque você vai ter no teu coração bem firmado o real motivo pelo qual tu serve a Jesus Cristo, porque só Ele tem palavras de vida eterna.